Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com essa aula começaremos um longo módulo de resolução de exercícios para o ensino médio. Para isso, vamos começar com uma parte introdutória, resolvendo exercícios ainda do ensino fundamental. Os alunos que não dominam esse tema devem procurar a aula específica sobre esse assunto. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula a qual estou me referindo. Bom, nosso primeiro exercício de aplicação desenvolva com auxílio dos produtos notáveis. Ou seja, não é para aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, é para usar as regras, as formas dos produtos notáveis que a gente já conhece, beleza? Então vamos lá, eu já tenho ele pronto aqui, vamos ver como é que a gente desenvolve isso daqui, beleza? Aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 2 vezes 2, 4x, beleza. A mesma coisa, só que agora é o quadrado da diferença, né? Então o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer isso aqui, ó. Duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é meio. 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x sobre 2, que dá x. Então aqui, beleza, menos x. E o quadrado do segundo, meio elevado ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Beleza? Vamos lá. Terceiro aqui, quadrado de novo da soma, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer? 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então fica 4x sobre 4, que dá x, né? Simplificando aqui, eu tenho x. Então o termo do meio é x mesmo. E 1 quarto elevado ao quadrado, que é o quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado, 16. Confere. É isso mesmo, está correto. Vamos para o próximo. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, o quadrado do segundo é x2 ao quadrado, que dá x4, né? Então tá correto aqui. Beleza. Agora, o produto da soma pela diferença de dois termos iguais, como é que fica? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É assim que eu faço. Então aqui dá x4, 2 vezes 2, 4. y6, 3 vezes 2, 6. Tá aqui, confere. E por fim, de novo, o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, 3x2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado. Isso vai ser 3 ao quadrado, 9, x2 ao quadrado, x4, menos 16, conforme está aqui. Tranquilo? Bom, simplifique fatorando. Então o que ele quer aqui é que a gente fatore esses termos e depois os simplifique. Então vamos fazer isso aqui. Bom, aqui em cima ó, eu tenho um trinômio quadrado perfeito, porque o 16 é um quadrado perfeito e o x também, né? 16 é o quadrado de 4, beleza? Então, como o termo do meio é negativo, é o quadrado da diferença, tá aqui. E embaixo eu tenho a diferença de dois quadrados, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, tá aqui, são dois produtos notáveis, né? Aqui, ó, é x e aqui é 4, beleza? Então tá aqui. X menos 4 ao quadrado é x menos 4 vezes x menos 4. Como embaixo também eu tenho x menos 4, eu posso simplificar um pelo outro. Me sobra x menos 4 sobre x mais 4. Tranquilo? Vamos para a letra B. Na letra B, no primeiro caso, eu posso colocar em evidência o x, ó, uma vez que o x é comum ao primeiro elemento e ao segundo elemento também. E aí, se eu colocar o x em evidência, ó, me sobra A2 menos B2. Menos B2. E agora, eu tenho a diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados é o produto da soma
pela diferença de dois termos. Beleza? Então é isso que está escrito aqui, ó. Embaixo eu tenho x ao quadrado em evidência. Se eu colocar o x ao quadrado em evidência, me sobra a mais b. É isso que eu escrevi aqui, a mais b. Simplificando a mais b com a mais b e o x com o quadrado do x2, me sobra a menos b sobre x. Letra C. Aqui ó, eu tenho um quadrado perfeito, porque x e 3 tem como quadrados perfeitos x2 e 9. Então isso é o quadrado da diferença, porque aqui o sinal do meio é negativo, ó. Então o quadrado da diferença. Embaixo, o 3 não é quadrado perfeito, então isso é um trinômio do segundo grau. E como é que eu descubro a fatoração para o trinômio do segundo grau? Basta eu descobrir qual a soma de dois termos que vai dar menos 4 e qual o produto de dois termos que vai dar 3. Nós vamos ver que nós estamos falando de menos 1 e menos 3. Vamos ver? Vamos fazer aqui para a gente ver. Menos 1 mais menos 3, menos 4. Menos 1 vezes menos 3, 3. Então, como o trinômio do segundo grau tem o formato x mais a, x mais b, a é menos 1, então fica x menos 1, e b é menos 3, fica x menos 3. É o que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui. Então, simplificando o que está em cima, x menos 3 por x menos 3, sobra x menos 3 sobre x menos 1. Tranquilo? Letra D. Na letra D, o 22 não é um quadrado perfeito, então se trata de um trinômio do segundo grau. Como é que eu descubro mesmo? Vou fazer aqui, ó. Basta eu descobrir qual é a soma de dois termos que vai dar menos 9 e qual é a multiplicação de dois termos que vai dar menos 22. Nós vamos chegar à conclusão de que nós estamos falando dos números 2 e menos 11. 2 e menos 11. Vamos ver? 2 mais menos 11, menos 9. 2 vezes menos 11, menos 22. Beleza. Então, como o trinômio tem a forma x mais a vezes x mais b, e a é 2, então eu tenho x mais 2, e b é menos 11, então eu tenho x menos 11, eu vou escrevê-lo na forma de fatores aqui assim. É o que está escrito aqui. Embaixo eu tenho a diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Quais sejam? Aqui eu tenho os termos x e 11. Por quê, professor? Porque x ao quadrado dá x ao quadrado e 11 ao quadrado dá 121. É o que está escrito aqui embaixo. Simplificando x menos 11 com x menos 11, sobra x mais 2 sobre x mais 11. Tranquilo? Bom, resolva as equações. Então nós temos uma equação aqui, ó, grande, né? Bem grande aqui, ó, x mais 1 vezes x menos 1 menos 2 vezes x menos 1 igual a x menos 1 ao quadrado menos 3 vezes x mais 1. Galera, eu preciso desenvolver isso tudo aqui para eu saber se é uma equação do segundo grau, do primeiro, né? Não dá para saber ainda antes de desenvolver todas essas multiplicações, resolver esses produtos notáveis aqui. Está me dizendo aqui que para considerar o universo, o conjunto dos números reais. Então, vamos lá ver como é que a gente vai resolver isso aí. Bom, primeiro aqui, ó, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, não é isso? Produto da soma pela diferença de dois termos. E quanto me dá isso mesmo? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Olha ele aqui, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já está ali. Tranquilo? Aqui eu tenho uma propriedade distributiva para ser feita. Ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, 2. Estão aqui, ó, esses termos da multiplicação ali. Beleza? Do outro lado eu tenho o quadrado da diferença. Como é que é o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? É isso aqui, ó. Ele está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Foi feito aqui. E por fim, uma outra distributiva, ó. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 1,
menos 3. Tá aqui, ó. Certo? Beleza. Olha só. Parecia ser uma equação do segundo grau, porque eu tenho x2 aqui e x2 ali. Só que esse x2, como é positivo, vai para cá negativo, né? Ele vem para cá, ó, negativo. E como eu já tenho um positivo aqui, eles se cancelam. Opa, já não é mais do segundo grau, tá vendo? Então a mesma coisa acontece aqui, ó. Tenho menos 2x aqui e menos 2x do outro lado. Esse menos 2x vai ter que ir para lá, positivo. Negativo e positivo também dá zero, né? Se anulam. Beleza? Então me sobrou aqui, ó, menos 1, esse aqui, ó, mais 2, igual. Mais 1, menos 3x, menos 3. É o que me sobrou. Vamos lá, ó, menos 1 mais 2, 1, igual. 1 menos 3, menos 2, menos 3x. Passando 3x para lá, ó, 3x é igual a menos 2 menos 1, 3x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 sobre 3, que dá menos 1. É o que está aqui. Beleza? Então, o que parecia uma equação do segundo grau acabou virando uma equação do primeiro grau. Não é isso? Mais uma equaçãozinha aí para a gente resolver, né? Já até está resolvida aí no slide. Vamos fazer junto aqui, ó. Bom, para eu resolver uma equação que tem frações, eu preciso tirar o MMC dos denominadores, né? E o MMC entre 4, 3 e 12 é 12, não é isso? Aqui é menos e aqui é igual. Tranquilo? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes dá 3, né? 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. 12 dividido por 3 dá 4, né? 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 1, menos 4. Lembrar de botar entre parênteses, porque aqui eu tenho um sinal negativo, né? Aqui, ó. Então é menos todo o resultado dessa multiplicação que eu coloquei entre parênteses aqui. Igual a 12 dividido por 2 dá 1 vezes x, x. Galera, olha só. Escolher dividir uma equação inteira por um número ou escolher não dividi-la por um número dá no mesmo. Se eu decido não dividir os dois lados da igualdade por 12, a igualdade não se altera. É por isso que eu posso descartar esse número que está no denominador. Tranquilo? Então eu ficarei com 3x menos 3, menos 8x mais 4, porque esse sinal trocou os sinais de dentro, né? Igual a x. Então aqui será menos 5x mais 1 igual a x. Menos 5x menos x é igual a menos 1. Menos 6x é igual a menos 1. 6x é igual a 1. X é igual a 1 sexto. É o que nós temos aqui como solução. Tranquilo? Vamos fazer um probleminha aí, ó. Um táxi inicia uma corrida marcando R$4 no taxímetro. Sabendo que cada quilômetro rodado custa R$3 e que o total da corrida ficou em R$52, calcule quantos quilômetros foram percorridos. R$4 é o início da corrida, então, independente de quantos quilômetros o táxi for rodar, ele já começa, já inicia cobrando R$4, beleza? Agora, ele cobra R$3 por cada quilômetro que ele roda. Essa quantidade de quilômetros eu não sei qual é, mas eu sei que juntos isso aqui acabou dando R$52. Beleza? Trata-se de uma equação do primeiro grau, né? Ou seja, R$4, ele começa já cobrando 4, independente da quantidade de quilômetros, e cobra R$3 para cada quilômetro percorrido. Eu sei que ao final da corrida foram pagos R$52. Tranquilo? Vamos ver como é que foi resolvido isso, essa equaçãozinha no próximo slide.
Como eu tinha dito, 4 mais 3x igual a 52, uma equação do primeiro grau simples. 3x igual a 52 menos 4, não é isso? É o que está aqui, ó. 52 menos 4 dá 48, dividindo por 3, 16. Então a corrida foi de 16 quilômetros. Pode observar aqui, ó, que se eu fizer 4 mais 3 vezes 16 quilômetros, vai dar 52. 4 mais 48 é mesmo 52. Significa que foram percorridos 16 quilômetros e com isso pagos R$52. Tranquilo? Bom, vamos fazer esse probleminha aí, ó. A área de um retângulo é igual a 440 metros quadrados, sabendo que a medida da base e da altura desse retângulo são números pares e consecutivos. Determine seus valores. Pois bem, então eu tenho um retângulo que tem área 440 metros quadrados e seus lados são números pares consecutivos. É isso que ele está dizendo. Porque se um lado mede x, o próximo par vai ter que ser x mais 2. Beleza? E como é que eu acho a área do retângulo? A base dele vezes a altura. Então, 440, que é a área, é a base dele, x mais 2, multiplicado pela altura, que é x. 440 é igual a x vezes x, x2, mais 2x. Então, eu terei x ao quadrado mais 2x menos 440 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, né? Vou ter que achar o discriminante, achar as raízes. Eu já tenho essa conta pronta aqui, vamos dar uma olhada no próximo slide aqui, quanto é que vai dar, né? Pois bem, ó, o discriminante vai dar 1764, né? Por que 1764? O valor de A é 1, de B é 2 e de C é menos 440. Substituindo na fórmula para encontrar o discriminante, eu vou ter B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4AC, que vai dar 1764. Beleza? Vamos ver aqui no próximo slide os valores de x, né, já encontrados. Ó. Usando a fórmula de Bhaskara, a raiz de 1764 é 42. Então eu vou encontrar valores 20 e menos 22. Galera, eu não posso ter lado de um retângulo medindo uma medida negativa, né? Não existe medidas negativas. Então, obviamente, que esse lado tem que medir 20 e esse 22. Observe que a área será a base vezes a altura, e isso realmente vai dar 440. Ok? Então, a base do retângulo mede 22 e a altura 20 metros. Tranquilo? Bom, galera, mais um probleminha aqui. Calcule o perímetro de um retângulo sabendo que sua diagonal mede 13 centímetros e um de seus lados 12 centímetros. Bom, vamos desenhar aqui um retângulo só para a gente ter uma ideia, né? Fazer um esboço, né? Do probleminha aqui, de como é que a gente vai desenrolar esse probleminha aí. Muito bem, ele está dizendo o seguinte, ó. A diagonal mede 13, beleza? 13 centímetros. E um de seus lados mede 12. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? Então é muito fácil descobrir qual é a medida desse lado. Por quê? Porque a gente sabe que o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x2 mais 144 é igual a 169. x2 é igual a 169 menos 144. x2 é igual a 25, que vai dar 5. Na verdade, mais ou menos 5. Por que eu já estou descartando o menos 5? Porque não existe medida de lado que seja negativa, né? Então, o valor de x, ó, o valor desse lado, é 5. Mas ele quer o perímetro, né? E o perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho o perímetro, ó, 5 mais 12 mais 5
mais 12 aqui em cima, correto? Então o perímetro será 12 mais 12, 24, mais 10, 34 centímetros. Tudo bem? É isso que está no nosso próximo slide aqui, ó. Vou mostrar o próximo slide, beleza? Exatamente o cálculo que nós fizemos aqui no slide. Então, o perímetro do retângulo é 34 centímetros. Mais um probleminha. Uma pessoa está a 30 metros de um edifício e vê o ponto mais alto desse prédio sob um ângulo de 60 graus. Se o observador tem 1,70 m de altura, calcule a altura do edifício. Bom, para não correr o risco de ter que desenhar aqui o meu desenho sair uma coisa horrível, vamos lá para o nosso próximo slide, que eu já tenho o esquema aqui montado, construído, beleza? Bom, então o problema está me dizendo é isso, né? A pessoa está a 30 metros do edifício, está aqui, ó, 30 metros a distância que ele está do edifício, ok? Ele avista o ponto mais alto do edifício sob um ângulo de 60 graus, está aqui, e ele tem 1,70 m de altura, beleza? Quer saber o tamanho do edifício. Vamos lá. Bom, se eu quero saber o tamanho do edifício e tenho essa medida aqui, ó, de 30 metros, eu estou falando da tangente. Vamos ver por quê, ó. Galera, olhando do ponto de vista do observador, essa medida aqui, ó, vale os mesmos 30 daqui de baixo, beleza? Então essa aqui é 30. E olhando da perspectiva dele, esse cateto é o cateto adjacente. Então 30 metros é o cateto adjacente. E o tamanho do edifício, que está do outro lado, é o cateto oposto. Então o cateto oposto será esse tamanho aqui, essa medida x. Ó. A medida x vai daqui até aqui, ó, né? Será o valor de x. Então, a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Por quê? Porque a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, vamos lá. Ó. A tangente de 60 é o cateto oposto. Qual é o cateto oposto? X, dividido pelo cateto adjacente, que é 30. É o que está escrito aqui. E eu sei qual é a tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. Está aqui. Então, multiplicando 30 pela raiz de 3, 30 raiz de 3. X é igual a 30 raiz de 3, 30 raiz de 3 metros. Beleza? Só que é o seguinte, 30 raiz de 3 metros é a distância daqui até aqui. Eu ainda tenho que somar a distância x, quem? A altura do observador. Vamos ver no próximo slide? Então, a altura total do prédio vai ser 30 raiz de 3, que é o que eu achei aqui, ó, 30 raiz de 3, somado com 1,70 m, que é a altura do observador. Tá aqui, ó, x, que é esse pedaço aqui, mais a altura do observador. Nós não achamos no slide anterior que x é 30 raiz de 3? Somado com a altura do observador. Beleza? Só que aqui, ó, o problema mandou considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Então, 30 vezes 1,7 vai dar 51, que somado com 1,7 vai dar 52,7. Então, o edifício tem 52,7 metros de altura. Tranquilo? Bem tranquilo esse, bem legal, bem bacana esse exercício aí. Bom, galera, aqui precisa ter uma atenção, né, um exercíciozinho de vestibular aqui, precisa ter uma atenção, porque aqui nós vamos usar uma regra que eu não falei lá no conteúdo teórico, porque eu não falei das razões trigonométricas nos triângulos quaisquer, e sim apenas nos triângulos retângulos. Aqui nós vamos usar a lei dos cossenos, mas o aluno de 9º ano tem que ter visto esse conteúdo lá no ensino fundamental. Como é que ela é? Ela até se parece um pouco com o teorema de Pitágoras, né? Um quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, mas como o triângulo não é retângulo,
eu tenho que acrescentar esse termo aqui, né? Ó. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo alfa. Beleza? Lembrar que a medida desse lado, aqui nós não temos hipotenusa, porque o triângulo aqui não é retângulo, né? A medida desse lado A aqui, ó, é exatamente o lado que é oposto ao ângulo em questão. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tivesse um ângulo aqui, ó, por exemplo, o ângulo beta, aqui, o lado do triângulo que estaria à esquerda da igualdade seria o raiz de 2. Beleza? Raiz de 2 ao quadrado igual tal. Se fosse aqui, ó, o ângulo aqui, ó, se o ângulo fosse aqui, ó, o valor de A que estaria ao lado esquerdo da igualdade seria a raiz de 3. Beleza? Como o ângulo aqui é o alfa, o valor que vai ficar do lado esquerdo da igualdade, o valor de A será raiz de 4. Tudo bem? Vamos ver aqui no próximo slide. Vocês vão entender melhor. Vamos ver aqui, ó. Por que é que eu fiquei com raiz de 4 sozinho do lado esquerdo da igualdade? Porque ele é o lado oposto ao ângulo em questão. Aqui, galera, não tem hipotenusa, porque esse triângulo não é retângulo. Beleza? Então, esse valor aqui é sempre o lado oposto ao ângulo em questão. Se eu tivesse um ângulo aqui, ó, o ângulo beta, ó, quem estaria aqui desse lado da igualdade? Raiz de 2. Se eu tivesse um ângulo aqui, ó, ângulo θ, por exemplo, quem estaria desse lado da igualdade? O raiz de 3. Como eu tenho o ângulo alfa, quem é oposto a ele é a raiz de 4, e é por isso que ele está sozinho aqui do lado esquerdo da igualdade. Então, A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno do ângulo alfa. Vê se não é igualzinho que eu mostrei na tela anterior. Bom, raiz de 4 ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3 vezes o cosseno de alfa. Bom, raiz de 4 elevado ao quadrado fica só o 4. Raiz de 2 elevado ao quadrado, ficamos só com 2. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, ficamos só com 3. Menos 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 eu posso fazer porque os índices aqui são iguais, né? Então 2 vezes 3, raiz de 6. Beleza? Cosseno de alfa. Pois bem, isso aqui, ó, dá 5, né? Tá aqui, 5 menos 2 raiz de 6 vezes cosseno de alfa. Passando esse termo para lá, ele fica positivo, tá aqui. E passando o 4 para cá, negativo. Então, o cosseno de alfa vai ser 5 menos 4 dá 1, dividido por 2 raiz de 6, que vai para lá, dividindo o termo do outro lado da igualdade. Pois bem, eu não posso ficar com radical no denominador, então eu preciso fazer uma racionalização. E como é que eu faço esse tipo de racionalização? Eu multiplico pela mesma raiz. Então tá aqui, ó, 2 raiz de 6 vezes a raiz de 6. Se eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador para não alterar a minha fração, para obter uma fração equivalente. Então eu fico com 1 vezes a raiz de 6, raiz de 6. 2 vezes a raiz de 36, porque raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36, e a raiz de 36 é 6. Então eu fico com 2 vezes 6. Tá aqui, 2 vezes 6. E 2 vezes 6 dá 12, né? Então, o cosseno do ângulo alfa é raiz de 6 sobre 12. Tudo bem? É o que ele estava querendo. Determine o valor do cosseno de alfa. No nosso próximo encontro, começando de fato o conteúdo do ensino médio, falaremos dos conjuntos, dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.